Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast do Centro Universitário Farias Brito, hoje para discutir as relações de trabalho, as condições de trabalho e o mercado de trabalho no estado do Ceará. E para isso nós convidamos o secretário Vladson Viana, ele que é secretário do Trabalho do Ceará. E a primeira pergunta que eu faço, Vladson, é por que recriar uma secretaria que tinha sido extinta, né? Tinha sido misturada com outras secretarias, mas que já tinha existido do passado. Então, por que o nosso governador Eumano de Freitas recriou a Secretaria do Trabalho? Professor Bruno, esse debate para mim é fundamental e gostaria de fazer algumas considerações, uma contextualização. Primeiro, eu considero o trabalho um determinante social. Por mais que a gente tenha uma Constituição cidadã que prevê um conjunto de direitos e garantias fundamentais, a renda ainda é, no modelo de sociedade que vivemos, um determinante se a população terá ou não acesso a um conjunto de direitos e garantias fundamentais. Eu estou falando em moradia, eu estou falando em, muitas vezes, acesso à saúde ou algum tipo de educação. Então, o tipo desses direitos e garantias fundamentais, se serão de maior ou de menor qualidade, estão intrinsecamente relacionadas à renda que a população tem. Então, é um determinante social e por isso ele é tão fundamental e é uma demanda tão sentida e tão esperada pela população. Todas as pesquisas mostram isso. Então, trago isso para colocar a relevância da política em qualquer ambiente, qualquer esfera de governo. A política pública de trabalho ela é fundamental. E ela se constitui, né, como uma política sistêmica, como nós temos outras. Como nós temos a saúde, como nós temos a educação, a assistência social, hoje a cultura. O trabalho também é uma política sistêmica. E você pode ter, é natural ter vários arranjos institucionais. Cada governo, ele monta os seus arranjos institucionais muito relacionado com as prioridades de governo, com o enfoque de políticas públicas, com aquilo que ele vai querer investir mais ou investir menos. Então, nossa última experiência de uma secretaria de trabalho, né, especificamente, na realidade, trabalho e empreendedorismo, num formato um arranjo institucional muito parecido com o que nós temos hoje, foi entre 2003 e 2006, o governo Lúcio Alcântara. Isso. O secretário Roberto Matoso foi o secretário titular dessa pasta. Depois disso, o governador Cid Gomes, na sua reforma administrativa, fez uma fusão entre a Secretaria de Proteção, a Política de Proteção Social, Assistência Social e a Política de Trabalho. E tiveram resultados importantes, o senhor mesmo... Eu fui o primeiro secretário dessa secretaria. Dessa 2007. Pasta. Isso. E nós tivemos resultados extraordinários. E acabava que, naquele momento, a política de trabalho, ela ganhou muito pela força do SUAS e um viés assistencial que era importante naquele momento. Isso ficou entre 2007 até 2018, ou seja, um pouco mais de 10 anos nesse modelo de arranjo institucional. Depois disso, em 2019, o secretário Maia Júnior assume e faz um novo desenho, criando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E ali nessa secretaria também um arranjo que eu considero tiveram bons resultados. Eu pude participar dessa gestão como presidente do IDT, que é uma organização social que executa a política IDT, que é Instituto de Desenvolvimento do Trabalho. Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, exatamente, que executa as ações do Sistema Nacional de Emprego no Ceará. E naquela nova modelagem, digamos assim, a política de trabalho ela passou a ter uma maior influência da política de desenvolvimento econômico. E é interessante a gente perceber isso ao longo da história, né? Ela, no primeiro momento, estava ali um viés mais vinculado à política de assistência social, né? Com uma influência, sendo pautado pela política de assistência social. E no outro governo, ela foi para um viés mais do desenvolvimento econômico, numa outra pegada, que também é interessante, também tem os seus pontos positivos. E com o governador Eumano, muito por conta de um alinhamento com a estruturação do governo federal, desse novo desenho do governo Lula, ele criou uma secretaria de trabalho aqui no Ceará, que eu considero, aí
sou suspeito para dizer, a decisão mais acertada. Considero o melhor modelo, porque eu gosto sempre de dizer isso, a política de trabalho, ela é importante para a política de assistência social, porque você nunca vai gerar, sem autonomia econômica, as pessoas nunca vão deixar as políticas de assistência social. Mas ela não pode estar desvencilhada, deslocada da política de desenvolvimento econômico. Então, o papel da política de trabalho é ser uma ponte entre a política de assistência social e a política de desenvolvimento econômico. Então, esse arranjo que o governador Elmano montou, eu considero um arranjo acertado, correto, adequado para os momentos que nós estamos vivendo. E agora nesse alinhamento, nesse espelhamento com o governo federal, foi uma coisa que eu considero fundamental, é o seguinte, Bruno, você não sabe o quanto prejudicial foi nesses últimos 6 anos de governo federal que nós vivemos, o desmonte, principalmente das políticas de trabalho. Pronto, eu queria te perguntar justamente sobre isso, porque nesses últimos dias nós vimos algumas pesquisas aí do IBGE, não é? Ainda consequência do censo, né, de 2022, e já até números mais recentes também, que mostraram uma coisa muito interessante. No final de semana se divulgou muito que a renda do brasileiro melhorou, né, em 2023, que é justamente o primeiro ano do governo Lula. E eu queria compreender o papel da Secretaria do Trabalho, do IDT em relação a isso, porque algo também importante é que a gente se preocupa muito com a juventude, né? Sim. Se divulga muito a juventude que nem estuda, nem trabalha, e que seriam milhões de pessoas que estão nessa situação no Brasil. Então, eu queria que você pudesse falar quais são os projetos que vocês realizam na Secretaria do Trabalho para justamente gerar esses empregos. Sei que vocês trabalham tanto com as empresas, mas trabalham também com crédito, vocês trabalham com formação, enfim, que você pudesse expor aqui para os nossos internautas o que a gente pode esperar do trabalho da Secretaria e quais são os programas principais que vocês estão desenvolvendo nesse momento. Bom, eu vou falar disso, mas só para concluir um pouco daquela informação que eu estava colocando. Em 2016... 2019 foi extinto o Ministério do Trabalho e Emprego, um ministério que tinha 82 anos. Mas antes já havia sido extinta a política de valorização do salário mínimo, que garantia ganho real acima da inflação para o trabalhador brasileiro, para quem não sabe, que foi retomada agora pelo governo Lula. Política de valorização do salário mínimo, o cálculo do salário mínimo leva em consideração a inflação acumulada no ano, do ano anterior, mais o crescimento do PIB. Então, isso garante ganho real para a população, aumento do poder de compra, as pessoas podem consumir mais bens, serviços, enfim. Então, isso aumenta a dignidade das pessoas. Então, houve uma descontinuidade desse conjunto de políticas, flexibilização da consolidação das leis trabalhistas, tudo isso enfraqueceu as políticas de trabalho. Então nós estamos num momento de retomada dessa estrutura, desse sistema de política de trabalho. Voltamos agora a política de valorização do salário mínimo. Nós não conseguimos avançar ainda com a retomada de garantias de direitos na CLT, mas isso é uma agenda importante, e tudo isso capitaneado pela retomada do Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é liderada pelo nosso amigo e companheiro Luiz Marinho. Então, desse bojo todo é que a Secretaria do Trabalho do Estado do Ceará está inserida. Okay. Então, nosso papel hoje qual é? A força de trabalho no Ceará, Bruno, são em torno de 4 milhões de cearenses. 4 milhões de população. Quase metade da população, né? De 8,8 milhões de habitantes. Né? 4 milhões estão na força de trabalho. São pessoas de 14 anos, acima de 14 anos, né, que estão ali, porque quando a gente considera, a PNAD considera acima de 14 anos, ela está considerando também as ações de estágio e aprendizagem. Tá. Então, você tem ali uma população, nós temos algo em torno de 300 mil pessoas desocupadas, ou que quer ser desocupadas, aquelas pessoas que estão fora desse mercado de trabalho, elas não exercem nenhum tipo de atividade laboral remunerada, né? Mas estão buscando uma colocação. Então, essa característica do buscar, ela é fundamental quando a gente pensa em política de trabalho. Então,
Estou 300 mil desocupados, que é um público importante, que a gente tem que priorizar, mas tem um público ainda mais vulnerável, que também representa algo em torno de 300 mil irmãos e irmãs cearenses, que são os desalentados. Os desalentados é aqueles que estão na condição de maior vulnerabilidade. E esse desalento, acontece majoritariamente entre jovens, que é esse que você acabou de dizer, do jovem que nem trabalha nem Só para você poder complementar essa informação, é muito importante você estar dizendo, porque normalmente vocês divulgam, né? O IDT divulga, que faz parte, é um órgão vinculado à Secretaria do Trabalho, divulga a taxa de desemprego. Então, a taxa de desemprego é dos desocupados, né? É aqueles que estão sem emprego e procurando se empregar. Então, nem conta com os desalentados. Isso. Se fosse contar com os desalentados, nós teríamos um índice até muito maior. Não é isso? E é até interessante, porque a gente vê assim, um movimento que você aumenta a participação das pessoas no mercado de trabalho, mas aumenta também a taxa de desocupação. Por quê? Porque o que esse movimento é interessante? Quando você começa a ter emprego gerado, gente tendo renda, tendo oportunidade, isso desperta, retorna a ter esperança àquela pessoa que está numa condição de desalento. Então ela sai do desalento e volta a pressionar o mercado. Vira desocupado. Vira desocupado. Aí, às vezes aumenta até o indicador, né? É interessante, porque você está aumentando o emprego e está aumentando o desemprego ao mesmo tempo. Perfeito. A pessoa, mas por que isso acontece? É porque você está tirando uma pessoa que está numa condição ainda mais vulnerável, que era o desalento, e ela passa a pressionar o mercado de trabalho. E isso é o que a gente quer, é o que nós buscamos para que mais gente esteja ali buscando e diminuir o desalento, que é a condição mais vulnerável. E esse jovem, como é que a gente recupera isso? Assim, primeiro, não adianta a gente achar que... Eu sou um defensor de que nós temos que pensar ações integradas. Perfeito. Aquele ser humano, nós temos que olhar ele de forma integral. Não é só a empregabilidade. Porque a empregabilidade, muitas vezes, está relacionada, por exemplo, quando a gente fala de jovens mães, há uma falta de uma rede de proteção social, como creche de tempo integral, para que essa mãe possa deixar o filho na creche seguro, protegido, e ela possa ir para uma escola, ela possa buscar um emprego. Então, você não tem como discutir empregabilidade dissociada de outras políticas. Então, para a gente enfrentar o desalento, precisa de educação, precisa de saúde, precisa de assistência social. Eu vi um dado hoje, nos jornais de circulação local, de mulheres que têm mães, esposas, né, filhas que abrem mão da sua trajetória profissional para cuidar, né, o trabalho do cuidado, para cuidar de jovens que sofreram acidente de trânsito, que é uma epidemia. O Ministério da Saúde trata o acidente de trânsito como uma epidemia, porque ele impacta esse trabalhador que sofre um acidente de trânsito, fica ali 6 meses fora, sem capacidade produtiva, pressionando a seguridade social, enfim. E essas mães, mulheres, filhas têm que cuidar, deixam de seguir sua trajetória profissional para cuidar. Então, nós temos que pensar ações integrais para que a gente consiga reduzir o desalento. Então, desde a educação, a assistência social, a qualificação profissional, são frentes fundamentais que o governo do Estado do Ceará tem ações para todas elas, mas que nós precisamos atingir cada vez mais esse trabalhador, essa trabalhadora que está ali numa condição mais vulnerável. Para dar um exemplo de uma dessas políticas, além da qualificação profissional, que a Secretaria do Trabalho faz, prepara, intermedia, a segurança alimentar é fundamental também. Então, o Ceará Sem Fome, para dar um exemplo, ele é uma política decisiva. E o nosso próximo passo, a gente garante a segurança alimentar, e uma determinação do governador Elmano é que o passo seguinte seja qualificar, preparar para que essa pessoa possa acessar o mercado de trabalho formal ou a política de microcrédito orientado, sem empreender a partir da sua atividade. Vladson, é importante o que você está dizendo. Eu ouvi também essa fala do governador Elmano, achei bem interessante. Quer dizer, o Ceará Sem Fome é um programa importantíssimo, é um programa que já é referência nacional, né? São mais de 1.000 cozinhas comunitárias produzindo em torno de 100 mil
pratos de comida dia. Além disso, o cartão alimentação, né? 53 mil famílias que recebem o cartão alimentação. Ainda tem o Mais Infância, que é as famílias mais pobres do cadastro único, aqueles que estão do cadastro único recebem também R$300 aí para complementar a renda. Isso tudo é muito importante. Mas eu achei muito interessante quando ele disse, olha, isso é emergencial. O que nós precisamos é que essas famílias que estão recebendo essa ajuda do governo possam trabalhar, possam produzir. Aí, quem é que vai profissionalizar? Quem é que vai capacitar essa população? Eu acho que, com certeza, vocês têm um papel importante, né? Mas eu queria que você falasse um pouco isso, inclusive, do papel do Centec, do papel das escolas de educação profissional, da SEDUC, da Secretaria de Educação do Estado. Vocês estão integrados a esse grupo de instituições? Vou colocar aqui duas frentes. Primeiro, o governador Elmano, a primeira-dama Lia de Freitas tem cumprido com a liderança extraordinária. O êxito desse programa do Ceará Sem Fome muito deve-se à liderança e à dedicação dela. Então, nós criamos nós estamos chamando do eixo 3 do programa, que são as fases de implantação, que é o eixo de empregabilidade. Então, esse eixo 3, nós vamos estar lançando agora, dia 30, um pacote, um conjunto de ações, né, que vão ser realizadas por vários atores. A Secretaria de Trabalho é uma delas e é a coordenadora dessa ação. Mas nós temos o Centec, o Centro de Tecnologia do Ceará, né, o Instituto Centec, que vai fazer qualificações em diversas áreas. A partir da sua rede instalada e dos seus profissionais, nós vamos fazer ação de qualificação profissional. A CECITES vai ter ação de qualificação. Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ciência e Tecnologia. Né? Nós teremos a Secult, que é a Secretaria de Cultura, com também a economia criativa, preparando essas pessoas que estão ali numa condição de vulnerabilidade. Nós vamos ter a proteção social, né, com o Criando Oportunidades, que é um projeto belíssimo, que foi inclusive formatado lá no IDT, né, na época, no Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, que é a qualificação profissional com o instrumental de trabalho. A pessoa vai, por exemplo, fazer um curso de mecânica de motos e sai de lá já com o seu instrumental de trabalho. Isso é fundamental, porque eu queria agora entrar, já fazer um gancho aqui com outra ação, viu, Bruno? Eu falei aqui que nós temos em torno de 4 milhões de cearenses na força de trabalho, né? Mas quando a gente vai olhar para a empregabilidade formal, carteira assinada, seletista, como nós estamos habituados, o estoque de carteiras assinadas no Ceará, que é um estoque bom, um bom estoque que vem crescendo mês a mês, é algo em torno de 1.300.000 carteiras assinadas. Ora, se eu tenho 4 milhões de cearenses na força de trabalho, mais 300 mil, aí eu só tenho 1.300.000 carteiras assinadas, tem um público que nós não vamos conseguir gerar renda a partir da empregabilidade formal. Então, o que fazer com este público? Aí é outra frente nossa de ação, que também está dentro dessas políticas e também dialoga com outra intersetorialidade, que é o empreendedorismo. Hoje, em torno de 80% dos CNPJs ativos são de pequenos negócios, são de microempreendedores individuais. Então, esses pequenos negócios são o maior gerador de empregabilidade no Ceará. Então, nós vamos precisar trabalhar com a cultura empreendedora na educação, a gestão de negócios e vamos ter que trabalhar o crédito. Pois é, o Ceará Cred foi um programa também lançado pelo governo, ainda no governo Camilo, né? Isso. E que o governo Elmano está também implementando. É responsabilidade de vocês, é isso? Sim. Ceará Cred. Explica aí o que é o Ceará Cred. O empreendedor que está precisando de recurso para poder colocar sua empresa, pequena empresazinha ali para frente. O que é que ele deve fazer? Eu tive a honra de participar da implantação do Ceará Cred de 2021, né, que foi uma determinação, um pedido, né, uma determinação do governador Camilo Santana, na época, que qual era a ideia? Nós estávamos saindo ali do segundo ciclo da pandemia. Né, da Covid, né, do segundo isolamento ali mais rígido, e a empregabilidade da população foi muito fragilizada. E a gente precisava rapidamente dar uma resposta, conseguir trazer mais gente para gerar renda, ter dignidade. Então,
a orientação do governador Camilo era que ele pudesse fazer algo que fosse rápido. E aí disso surgiu o Cearacred. Às vezes, o tempo que leva para você gerar um emprego formal numa indústria, né, você chegar, atrair uma indústria, construir aquela planta industrial, isso leva 3 anos, 4 anos. Então, gerar o emprego formal, né, que estou falando desde a obra civil, de construir o galpão, de adquirir maquinário, então tudo demora. Agora, o emprego ali do empreendedorismo, do pequeno negócio, a pessoa que vai montar ali uma barraquinha de batata frita, de pastel, um churrasquinho, vender o pratinho ali na sua comunidade, você consegue gerar renda mais rápido. Então, nós criamos o Cearacred, que é uma política de microcrédito orientado, né, regulamentado pela Política Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, e que foi inspirada em outras políticas exitosas, são referências para o Brasil e para o mundo, como o Cred Amigo do Banco Nordeste, mas o Cearacred se propôs a ser uma ação que pegasse um público ainda mais vulnerável. Então nós pegamos assim, o que é que o Cred Amigo vai atender? Onde é que o Cred Amigo vai ajudar? Quem é que está de fora? E nós fomos atrás desse que está de fora. Quem é esse pessoal que está de fora? Quem está na informalidade, negativado, que nunca empreendeu, nunca fez um investimento. Então, esse é o nosso público, que não é o público do Cred Amigo ou de outras políticas de microcrédito orientado, até de bancos privados. Então, o Cearacred é isso. E o grande diferencial do Cearacred é que, primeiro, ele tem a figura do agente de microcrédito, que são verdadeiros anjos, né? Eles visitam as casas, constroem relação com as famílias, são idealizadores desses empreendimentos, constroem com aquele cidadão, aquela cidadã um plano de negócio, apresentam esse plano de negócio a um comitê de crédito. Se for aprovado esse crédito, ele acompanha para que aquela pessoa utilize aquele crédito naquilo que ele planejou e não desvie a finalidade daquele crédito, que às vezes o cara está ali, recebe ali R$1.000, R$500 e tem uma urgência de um botijão de gás ou de uma conta de energia e acaba pagando, não investe, e isso vira um círculo vicioso, uma bola de neve. E é crédito, é empréstimo. É empréstimo, vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar. Então, se ele aplicar na finalidade correta, aquilo vai acompanhado pelo agente de microcrédito, aquilo vai ter retorno e ele vai conseguir pagar as suas contas e vai ter um lucrozinho e vai reinvestir outra parte e vai construindo ali um ciclo virtuoso do empreendedorismo. Esses valores são até quantos R$1.000? O programa como todo, que ele tem uma faixa maior para investimento e uma outra menor para custeio, né, para capital de giro. Sim. Né? Então, assim, se for para investimento, o teto individual é R$5.000. Uhum. Mas quando a gente fala em projetos coletivos, pode chegar até R$21.000. Certo. Mas o nosso ticket médio, e esse nosso ticket médio, geralmente é para... O empréstimo é misto, é capital de giro mais investimento, é algo em torno de R$2.500. Hoje, o Cearacred já atendeu, já contratou com os clientes mais de 68 mil empréstimos. Mais de 170 milhões de reais investidos. Então, e o que é interessante? Como eu falei do começo ali dos desalentados, as mulheres, né? 70% do nosso público do Cearacred são mulheres. Tá. São mulheres. Porque é isso, é a mulher que abriu mão da sua trajetória profissional, porque tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar de algum enfermo, tem que cuidar de alguém. Esse trabalho do cuidado não é remunerado, e aí ela vai buscar no empreendedorismo, muitas vezes na sua residência, alternativa de geração de renda. Então, e o que é que inclusive nos motiva muito a continuar nessa trajetória do Cearacred? Nós fizemos um estudo, a Universidade Federal do Ceará fez uma pesquisa na região metropolitana. E o que a gente encontrou, teve um achado dessa pesquisa, é que esse pequeno crédito de R$2.500, que é pequeno, ele teve um impacto de aumento de 40% na renda daquelas pessoas. Perfeito. E aquelas pessoas, 16%, disseram que, além de ter aumento de 40%, contrataram uma pessoa para ajudá-la.
Ou seja, aumentou a renda e ainda gerou emprego. Então, a gente tem muita expectativa com o Cearacred, achamos que é uma política exitosa, uma política que é referência, se diferencia de outras políticas, então ela é necessária, ela não é uma sobreposição, um sombreamento de políticas, né? Eu estava falando do agente de microcrédito como uma diferencial, mas nós temos a garantia, o aval solidário, ou seja, a gente monta grupos, né? Grupos de pessoas naquela comunidade em que um faz a garantia do outro, um atua como fiador do outro. Então isso, muitas vezes, o que era um desafio no sistema bancário, né? Essas pessoas que não conseguiam nunca entrar numa agência bancária porque não tinham como ter um fiador ou como dar uma garantia, ou não tinha ali o nome estava sujo no Serasa, porque para o Cearacred a restrição, né, está negativado, está no Serasa, como é popularmente dito, ele não é um fator de restrição, como é no sistema bancário convencional, porque o Cearacred é uma política pública de cunho social. Tá. Então, essa negativação, ela compõe a análise de crédito. Por óbvio, ela é um risco, mas ela compõe, ela não é um fator de restrição. Nós vamos analisar isso, outros aspectos, para que o comitê de crédito avalie se aquela pessoa tem ou não condição de receber. Então, isso é um diferencial. Outro diferencial é um bônus de adimplência. Hoje está muito na moda, todo mundo fala em cashback, né? É uma espécie de cashback. Então, o cidadão, a cidadã empreendedora, tomadora de empréstimo, que paga as suas parcelas em dia, cada parcela paga, ele vai 10% daquela parcela paga em dia para uma poupança que ao final daquele empréstimo ela recebe aquele valor, né, corrigido, por óbvio, corrigido pelos índices. Muito bem. Então, digamos assim, é uma parte do trabalho de vocês, né, um setor que são esses empréstimos nessa situação privilegiada para empreendedores de baixa renda. Muito importante, portanto, o Cearacred. Depois aqui eu quero que você deixe aqui os endereços eletrônicos para as pessoas acessarem esses serviços de vocês, né? Mas aí você anteriormente colocou que uma função essencial é a educação profissional. Queria que tu tocasse nisso. De que maneira vocês fazem, quais são os processos, de que maneira vocês fazem essa parte de capacitação do trabalhador? Professor Bruno, o que nós resolvemos fazer, eu acho que a política pública ela tem que ser balizada por uma coisa que eu gosto, que é fundamental para mim, tudo que eu penso eu coloco isso, que é a efetividade. Certo. Então, o Estado do Ceará hoje ele tem uma extraordinária oferta de curso de qualificação profissional. Perfeito. Seja ela FIC, que é a formação inicial e continuada, seja ela técnico com as escolas profissionalizantes ou até de superior. Qual é o nosso desafio? É ordenar esse conjunto de ofertas que esteja direcionado para o que o mercado demanda. Perfeito. Que não é só qualificar. Só adianta eu qualificar para quem quer contratar. Eu sempre digo na secretaria do IDT que nós temos dois clientes, né? Dois públicos. É o trabalhador, que é aquele nosso público prioritário, que é o alvo e o cerne das nossas ações, mas é também o empresário, porque esse empresário é que vai gerar o posto de trabalho ou a demanda para que essa pessoa seja contratada. Perfeito. Então, a gente sempre busca olhar para o que a gente tem feito. Inclusive, nós estamos agora lançando uma coisa que eu estou chamando de mapa da empregabilidade, que nada mais é do que um BI, né, um painel de monitoramento, onde nós vamos ter os dados da junta comercial, e esses dados da junta comercial eu vou ter quais empresas estão ativas, quais os ramos de atividade, onde é que ela atua, capital social, postos de trabalho gerados, e vou ter, por outro lado, o dado do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Com isso, eu vou saber que naquele território eu tenho que oferecer um tipo de qualificação A ou B, naquele outro eu vou ter que oferecer uma qualificação C ou D. Então, a Secretaria do Trabalho ela atua hoje muito mais como uma indutora desse processo. Ela não necessariamente será... Dar os cursos, né? Porque já tem muitas instituições fazendo. Né? Já tem muitas. Ela faz também, mas não é hoje a nossa prioridade, digamos assim. Entendi. A nossa prioridade é com que
Esse conjunto, o Estado do Ceará oferece hoje em torno de 25 mil vagas FIC por ano. Isso é um número extraordinário. Só que não adianta eu fazer uma formação se não for orientado por uma demanda do mercado de trabalho, que o jovem vai pegar esse certificado, vai botar debaixo do braço, vai para casa, vai perder a esperança porque não consegue arranjar um emprego e vai para aquela condição de desalento. Então, nós temos que fazer uma qualificação profissional. Nosso papel hoje é ser esse concertador, né, esse indutor, para que a qualificação profissional esteja orientada a uma demanda do mercado de trabalho. E, por outro lado, nós temos o Cine, né, o IDT, que hoje tem 18 unidades no estado do Ceará, faz 700 mil atendimentos por ano. Aqui em Fortaleza tem quantas unidades? São 5. 5, né? Nós estamos hoje no VaptVup da Messejana, VaptVup do Antônio Bezerra, no centro, até mais do que 5, na Casa do Cidadão no centro, na Casa do Cidadão do Benfica, na Casa do Cidadão do Iguatemi, na Casa do Cidadão do Rio Mar Papicu. Então vamos lá, um trabalhador está desempregado, está atrás de emprego, ele vai a uma unidade desta. O que é que ele encontra lá que vai beneficiá-lo? Ele vai ter uma equipe, né, que tem desde o técnico que está fazendo o atendimento direto, ou psicólogos especialistas na política de trabalho que estão ali dando uma retaguarda. Ele vai receber orientações de como elaborar um currículo, orientações de como se portar numa entrevista de emprego. Com isso, vai fazer o nosso técnico, vai pegar todo ali, vai montar esse currículo com ele, vai ali inserir todas as experiências profissionais, as qualificações e habilitações que aquele trabalhador tem, e com isso vai prospectar, vai buscar uma vaga que esteja no perfil dele. Um dos fatores que levam à não contratação de um trabalhador, né, e a gente chama isso a taxa de aproveitamento de vagas, é quando você caminha para uma entrevista de emprego um profissional que não está no perfil da vaga. Tá. Esse, para mim, eu considero que esse é um indicador que a gente monitora, que é essa taxa de aproveitamento. O do IDT chega a quase 80%, 76%, 77% de taxa de aproveitamento. Ou seja, a cada 100 vagas abertas no nosso sistema, no Cine, 77 a 80 são preenchidas com alguém encaminhado por nós. Por quê? Você encaminha aquela pessoa para uma vaga que está no perfil dela. Vocês são comunicados pelas empresas. Há tais vagas em tais áreas, em tais empresas. Como é que isso funciona? Como é que é essa demanda das empresas? O IDT, ele tem hoje talvez um dos maiores bancos de currículo. São mais de 2,5 milhões de currículos cadastrados. Então, as empresas, e é um serviço público e gratuito, tá? Porque as empresas que estão nos acompanhando aqui entenderam que é um serviço público e gratuito, então muitas vezes a empresa gasta muito com essas plataformas privadas de intermediação de mão de obra, mas tem aqui um serviço que é público e gratuito. Então nós temos com 2,5 milhões de currículos cadastrados. Então, nós temos uma equipe que faz prospecção de vagas. Okay. Então visita as empresas, faz contato com o setor de RH, discute com eles o perfil de vagas. O que é que você precisa? Não, precisa de um profissional com esse perfil. O IDT vai discutir com ele, abre uma vaga naquele perfil que foi estabelecido, divulga na sua rede, na sua base de currículo, e a partir dali traz os profissionais, que vão também na nossa porta e a gente caminha. Então, o IDT, como eu disse, a Secretaria de Trabalho, o IDT também funciona como ponte. Ele vai fazer essa intermediação entre o trabalhador que está buscando uma vaga no mercado de trabalho e o empresário que está buscando um profissional adequado do perfil da sua necessidade. Então, fazer esse match, como diz agora, né, ele é fundamental. Tá. Muito bem. Recentemente, eu vi que o governador Eumano de Freitas fez uma reunião, tanto com o setor produtivo como com os órgãos de governo, para definir a capacitação em algumas áreas consideradas estratégicas para o governador Eumano de Freitas e para o nosso estado de uma maneira geral. Uma dessas áreas são as energias renováveis. Eu queria que você colocasse aí o que está sendo realmente pensado, porque me parece há um grande investimento hoje ali no complexo industrial portuário do PECEM, naquela área, sobretudo na área de ZPE, né, zona de processamento de exportação. Muitas empresas estão assinando aí protocolos de intenção para investir no Ceará.
tanto na usina eólica como na usina solar, que é a fotovoltaica, e me parece que vocês estão aproveitando esse momento também para fazer essa formação, essa capacitação nessa área. Qual é a articulação que está sendo feita nessa área, Vladson? Bom, professor, assim, primeiro a transição energética é uma agenda mundial. Então, digamos que é um caminho sem volta, graças a Deus. Né? Então, nós precisamos nos preparar para esse momento. E nos preparar para esse momento significa, desde atrair investimento, e o Ceará é uma referência nos investimentos em transição energética. E aí eu estou falando aí, por exemplo, aqui está a Aeres, que é de pás eólicas. Nós temos a Vestas, são empresas de grande porte que se instalaram aqui no Ceará, geram milhares de empregos na produção de equipamentos para a energia eólica, né, para dar um exemplo. E nós temos também vários, inclusive descentralizados no interior do Ceará, sendo implantado plantas gigantescas de energia solar, de painéis fotovoltaicos. Teve um mês, eu não vou me recordar qual, a gente monitora mês a mês na Secretaria de Trabalho os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. E teve um mês que o terceiro município que mais gerou posto de trabalho no estado do Ceará foi Abaiara, que é um pequeno município, deve ter ali 10 mil habitantes, Isso. ali no Cariri, Isso. né? E que recebeu ali um investimento da China, de uma grande planta de painéis solares, que gerou 1.800 empregos só naquela cidade. Aí você vai, onde é que um investimento desse porte, dessa monta, vai encontrar profissionais? Você vai ter que tirar gente da agricultura, vai ter que tirar gente do serviço público para poder ser absorvido por uma empresa dessa. E essa mão de obra precisa estar qualificada. Precisa estar qualificada. E aí aí tem uma característica que a transição energética ela é uma indústria de alta tecnologia. Se ela é de alta tecnologia, ela é muito automatizada. Então, ela tem uma característica interessante, que ela tem uma curva de empregabilidade maior na sua implantação e depois ela vem para um ponto de equilíbrio na sua manutenção. Mas, mesmo assim, nesse ponto de manutenção, precisam de bons profissionais. Sim. E aqueles profissionais que não são absorvidos pela essa indústria energética, digamos assim, de produção de energia, isso viram pequenos empreendedores. Hoje, toda casa, é muito comum no interior do estado você encontrar residências que têm painéis solares, né, que tem ali um trabalhador prestando serviço de manutenção. Então, isso virou uma realidade para o estado do Ceará. E o governador Elmano, de forma assertiva, correta, está fazendo um investimento através da FUNCAP e todo o sistema de universidades aqui estaduais, federais, para que a gente possa qualificar o maior número de trabalhadores para aproveitar esse momento de produção, de empregabilidade por conta da produção de energia, de transição energética, de energia solar e eólica. E eu considero que isso é fundamental. Os resultados disso nós vamos ver nos decorrer dos anos, no curto e médio prazo, nós vamos ver o impacto disso na melhoria da renda, no desenvolvimento dos municípios, porque quando você chega a uma planta dessa, então você imagine 1.800 empregos, a renda que isso não gera e o consumo que isso não gera naquela cidade. Então isso vai impactar no comércio, isso vai impactar nos serviços, na rede hoteleira, no tudo, impacta em tudo. Impacta em tudo. Então, esse é o nosso desafio, é conseguir ampliar, atrair cada vez mais investimentos para que a gente possa ampliar a empregabilidade no nosso estado. Muito bem, Vladson, nós temos acompanhado aí as pesquisas que vocês fazem, né, através do IDT, também pesquisas do IBGE em nível nacional, e nós temos observado que o desemprego vem caindo no Brasil. O desemprego chegou a números exacerbados durante a pandemia, né? Nós tivemos um problema muito sério durante a pandemia de desemprego, mas a gente observa que a partir aí já
do final de 2022, sobretudo no ano de 2023, esse desemprego diminuiu. Eu pergunto, você está otimista em relação à queda do desemprego? O desemprego vai continuar caindo? Está em torno de 8%, né? Eu queria até que você falasse aí desses números, tanto em termos de país como no Ceará, e o que te leva a acreditar que esse desemprego continuará a cair no Brasil e no Ceará? Bom, o nosso desemprego já chegou no passado a ultrapassar, quase chegar a 15%. Hoje nós estamos quase na metade disso, né? Então 7,9 nacional, 8,1 aqui no Ceará. E a redução, como volta aquela nossa discussão inicial, a redução de desemprego significa mais consumo, mais de bens e serviços, mais direitos e garantias acessados. Então é fundamental, né? Moradia, enfim. Eu sou otimista por natureza, mas os números, né, os dados, os fatos, a realidade mostra que o estado do Ceará vem numa trajetória de crescimento da economia e com isso da empregabilidade. E eu costumo dizer que tem alguma conjunção de fatores que contribuem para isso. Primeiro não tem como você discutir empregabilidade ou desenvolvimento econômico sem levar em consideração as questões macroeconômicas nacionais. O Estado brasileiro o país voltou a ter credibilidade, voltou a atrair investimento estrangeiro, voltou a fortalecer a indústria nacional, voltou a fortalecer o consumo do comércio nacional. Então, tudo isso você vai aquecer na economia e vai gerando mais emprego. Então, quero pontuar aqui a primeira questão, questões conjunturais, nacionais, macroeconômicas. Isso é um ponto importante. O segundo ponto importante é aqui, o estado do Ceará também tem uma característica de atração de investimento. É fundamental, por exemplo, nós vamos ter aqui, Bruno, 75 bilhões, quase 75 bilhões de investimento do PAC, obras do PAC. Essas obras, como eu disse, têm um plano de aceleração do crescimento, né? Então isso tem ali uma empregabilidade direta numa obra dessa, um conjunto de obras como essa, e tem também um emprego direto, né, do comércio, do serviço, para dar suporte a essa ação. Então, outra coisa que eu considero fundamental, além das questões macroeconômicas nacionais, investimento público. O Estado, o governo estadual, o governo federal que mantém investimento público. O investimento público é o indutor da economia e deve ser fortalecido, deve ser mantido. E o Estado do Ceará tem seguido uma trajetória de credibilidade, né? Se a gente for olhar o indicador, o índice da CAPAG no sistema do Tesouro Nacional, na Secretaria do Tesouro Nacional, nós vamos ver que o Estado do Ceará está bem qualificado lá. Então, o Estado do Ceará é conhecido como um Estado que tem investimento público, mantém ali investimento público e bom pagador dos seus compromissos. Isso, credibilidade é fundamental. E o terceiro ponto que eu considero importante é o empreendedor, né? A vocação, a ousadia, um ambiente favorável a investimentos privados. Não há também crescimento e empregabilidade sem um setor privado. Então, a conjunção de uma macroeconomia favorável, investimento público com credibilidade e um setor privado que ousa, que investe, que empreende, essa conjunção de fatores fazem com que eu tenha convicção de que o Estado do Ceará continuará numa trajetória de crescimento da economia e de empregabilidade. Muito bem. Vladson, você hoje aqui fez uma exposição do que os serviços da Secretaria do Trabalho, desde a intermediação de mão de obra, da formação, capacitação profissional, né? Também esse serviço importantíssimo, que é essa questão do crédito aí orientado, o microcrédito para os pequenos empreendedores. Então, eu gostaria que você pudesse aqui dizer como que as pessoas devem acessar esse serviço. Então, se pudesse divulgar aí de que maneira as pessoas podem entrar em contato, com quem entrar em contato, enfim, para que os internautas possam acessar e serem auxiliados pelo trabalho da tua equipe. Vamos fazer agora aqui o nosso marketing. Isso. Bom, primeiro o Serviço Público de Emprego, né, que é o nosso Cine, o IDT. Nós temos um portal que é o idt.org.br.
Nesse portal, você vai ter lá acesso a todos os nossos serviços, toda a nossa rede, são 18 unidades em todo o estado do Ceará, em que o trabalhador pode nos procurar de segunda a sexta, de 8 às 17. E com isso, buscar os nossos profissionais, ter o apoio, ser encaminhado para uma vaga de emprego. E nós temos o nosso 0800, que é o 0800 591 0363. Então, através desses canais, lá no site também tem um chatbot, tem o WhatsApp, tem um conjunto de comunicações virtuais para atender bem o trabalhador que está buscando um apoio. E temos o Cearacred, que é o portal cearacred.ce.gov.br, e lá o trabalhador vai fazer um cadastro com seus dados pessoais e tal, já coloca algumas informações sobre o que ele pretende fazer com esse recurso, né? Se é abrir um novo negócio, se é ampliar o estoque, né, dos insumos do negócio já existente, se é serviço, se é comércio. Ele preenche lá uma espécie de entrevista, colocando um conjunto de informações que vai subsidiar o agente de microcrédito que vai visitar. Então, para dar 2 sites aqui que são os mais importantes, idt.org.br, o site do Cearacred, que é cearacred.ce.gov.br, e quem quiser acompanhar de forma geral as atividades, né, o que é desenvolvido pela política de trabalho no estado do Ceará, tem o nosso portal da Secretaria do Trabalho, que é trabalho.ce.gov.br. Bom, muito bem. Então, nós aqui, com essa entrevista, nós estamos aqui fazendo um trabalho de utilidade pública, né? Todos aqueles jovens ou empregados, profissionais que estão necessitando desse serviço poderão acessar através desses endereços que o secretário Vládio nos colocou. Quero aqui, ao encerrar, Vládio, colocar aqui à sua disposição os microfones aqui do nosso podcast, parabenizar ao teu trabalho e toda a tua equipe. Vocês fazem um trabalho fundamental, não é, aqui no estado do Ceará. É um trabalho que tem continuidade, é um trabalho que é integrado a outras instituições, como você bem colocou, né? Vocês fazem esse trabalho de integração com o setor produtivo, com o setor de formação da mão de obra, formal e informal, né? E isso, o setor bancário, tudo isso é fundamental para o crescimento da nossa economia, a formação da nossa mão de obra e a cidadania. Então, parabéns pelo teu trabalho, da tua equipe. Fica aqui os nossos microfones à sua disposição. Obrigado, professor Arthur Bruno. É uma alegria estar aqui, podendo fazer esse debate, prestar contas, né? O nosso dever, enquanto gestores, servidores públicos, prestar contas à sociedade daquilo que nós estamos realizando, ainda mais quando a gente fala de uma política de trabalho que é tão fundamental e uma demanda tão sentida pela população, né? Então, nossa alegria, nossa disposição é de estar sempre aptos a prestar esclarecimentos, a prestar informações naquilo que, seja na comunidade acadêmica, seja na associação comunitária lá do bairro, na igreja, qualquer lugar, é nosso dever e é uma alegria estar aqui em um espaço como esse, podendo falar um pouco sobre a importância da política de trabalho do estado do Ceará. Muito obrigado. Então, parabéns, e com esse debate a gente está encerrando. Eu quero agradecer ao secretário Vládio Viana pelas importantes informações que ele nos deu hoje nesse debate, parabenizar a você, Vládio, e toda a sua equipe, e espero que você, nosso acompanhante, nosso internauta, tenha gostado desse debate. Até a próxima semana com um novo tema de relevância para você, para o Ceará e para o Brasil. É o que o Centro Universitário Farias Brito te oferece. Até lá, então.